construção da cidade de Serra do Navio, na época do antigo território federal do Amapá, representou um marco e referência de projetos Company Towns na região amazônica. Esta estrutura estava destinada a apoiar o projeto de exploração mineral que alcançou o auge durante as primeiras décadas de exploração. Porém, o que parecia um negócio duradouro teve fim em meados de 1990, quando então a empresa Icomi anunciou sua retirada de Serra do Navio. A cidade, depois disso, ficou deserta. Para conhecermos melhor a história da Serra do Navio, vamos voltar à época da sua criação. Com a construção da Vila da Serra do Navio, inicia-se um novo marco histórico para então o território federal do Amapá. Posteriormente, Estado do Amapá sobre uma época que é até hoje configurada dos sentimentos que se contrastam ao longo de mais de 5 décadas após a construção desta vila. A Vila de Serra do Navio torna-se um mito, pois representou o símbolo de ostentação, de riqueza e austeridade, da qualidade de vida vivenciada por seus moradores e, acima de tudo, demarca a própria história do Amapá. A Serra do Navio foi projetada visando atender aos funcionários e diretores da Icomi, empresa responsável pela exploração de minérios na mesma. Caracteriza-se como uma cidade-empresa, prevendo aspectos como equipamentos de educação e de pessoal docente, almoxerifados, de acordo com o consumo médio de alimentação, restaurantes, refeitórios e áreas recreativas, sistema de coleta de lixo, infraestrutura urbana adequada, domicílios procurando atender aos costumes da região local e 2 fatores predominantes, o meio ambiente e o meio econômico, sendo neste previsto o custo de manutenção. As ideias foram cercadas de todos os cuidados necessários em relação aos projetos básicos que auxiliaram a realização e materialização do projeto Icomi, principalmente em relação às condições locais, fatores climáticos, culturais como hábitos e costumes, elementos que foram determinantes para o tipo de cidade e de arquitetura planejada para o local. Deve-se ressaltar que esta nova cidade foi pensada exatamente no interior da selva, o que dificulta ainda mais as condições de adequação à realidade do lugar, bem como as características físicas. As circunstâncias técnicas e os cuidados por Brett possibilitaram compreender a dinâmica do lugar. A Vila de Serra do Navio foi construída com todos os requisitos importantes que fizeram deste empreendimento grande referência nacional e até mesmo internacional, pelas adversidades encontradas para sua execução. Já em sua primeira viagem de pesquisa e de conhecimento do Amapá, Brett, que projetou a vila, percebeu que os caboclos da Serra do Navio, que não eram diferentes dos outros na região, levavam a vida primitiva, alimentando-se da pesca, da caça e de pequenas roças de feijão e mandioca. Sua única via de circulação era os rios. Seu meio de transporte era o bar, a montaria ou a canoa movida a remo. No projeto da Vila da Serra do Navio, o arquiteto manteve sempre um olho atento ao custo de execução e outro aos fatores de custo de operação e manutenção, o que explica certos detalhes do plano dos projetos, que na Vila Vista podem parecer exagerados para as condições brasileiras. Assim, os futuros trabalhadores das jazidas dificilmente poderiam ser recrutados no entorno imediato, mas trazidos de um pouco mais longe, de Macapá, de Belém do Pará ou de mais longe ainda, do Nordeste. O pessoal técnico, os funcionários de nível superior, viriam certamente do Sul, do Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. As características sociais a analisar se pronunciavam muito heterogêneas. Não seria fácil a tarefa de compatibilizar parcelas da população com hábitos e culturas tão diversificadas. Todavia, exatamente por se tratar de uma cidade fechada, além de estar geograficamente isolada, atenção especial foi dedicada à listagem e ao dimensionamento dos equipamentos comerciais, bem como das inúmeras modalidades e serviços que deveriam ser colocados à disposição dos futuros moradores. Exemplificando, era preciso saber e conhecer os hábitos e níveis de renda de uma população estimada em 2.500 pessoas. Na Serra do Navio, tratando-se de um núcleo residencial a ser planejado desde o seu início, Brett teve a oportunidade de escolher a localização mais favorável do sítio urbano, entre várias alternativas possíveis. Uma área de 2.500 hectares era reservada à mineração e outra de 2.300 hectares para a implantação de infraestrutura industrial e social.
Pelos resultados do pré-dimensionamento, a vila ocuparia uns 100 hectares. Bradtke dispunha do levantamento aerofotogramétrico da região, com hidrografia, relevo e cobertura vegetal. Contava ainda com o conhecimento visual da área, resultado de sua visita local. Dos 2.500 hectares da concessão, a maior parte correspondia às jazidas de minério, e para a construção da vila não poderiam ser utilizados terrenos alagadiços, nem áreas distantes da estação terminal da estrada de ferro. De início foi considerado uma área plana, não inundável, situada próxima do rio Amapari. Logo se verificou que nesse local ocorria acumulação de neblina quase diariamente no período da manhã, que se dissipava apenas por volta do meio-dia. Não era, portanto, uma localização favorável. Bradtke decidiu por duas elevações suaves afastadas do rio, separadas entre si por um pequeno vale. O local era próximo da estação ferroviária, por ser mais alto que o entorno. Gozava de boa ventilação e oferecia alguma visão da paisagem. Cumpria agora desenvolver os estudos de ordenação física desse espaço territorial. As concepções sobre a Vila de Serra do Navio deixaram claro que este foi sem dúvida um grande empreendimento, não somente do ponto de vista de concepção arquitetônica e urbanística, mas pela possibilidade de se pensar em uma integração de todo o conjunto com o meio existente. Após anos de exploração, a empresa Icome deixou a Serra do Navio em uma situação precária, sem trabalho e recursos básicos para os seus moradores. Toda essa estrutura pensada para dar sustentáculo ao projeto Icome foi ao pouco se dissolvendo. Tudo aquilo inicialmente pensado para uma população de pouco mais de 2.000 pessoas foi sentindo o peso da alteração no cenário. Os sistemas propostos já estavam falidos para atender novas demandas existentes. Um dos exemplos mais característicos é o sistema de distribuição de energia, completamente obsoleto e com altos índices de manutenção. Além do que, necessitando de mão de obra especializada, da época de implantação do projeto, os sistemas coletivos não funcionavam mais e dificilmente podem ser recuperados. É pelo desenvolvimento que a Icome fez aqui em Serra do Navio. Isso aí eu fico com um sentimento, só de entrar aqui nessa área, é uma saudade que eu tenho que me dá vontade de chorar, daquele desenvolvimento, aquela zoada que fazia, aqueles funcionários, e como fez muita coisa boa aqui. Tudo era bom, o corpo era limpo, foi só começar esse negócio que eles foram embora e começou aquele negócio daquela fumaça, olha como nós fiquemos com o corpo tudinho. Aquela fumaça prejudicou tudinho. Ainda não resolvi nada ainda nas minhas coceiras, cada vez é pior. Tem dia até que eu choro, me desgosto mesmo, porque eu não era assim. Eu tenho até vergonha de andar no meio do povo. Por uma iniciativa de deputados estaduais e vereadores, houve uma tentativa de denunciar as circunstâncias decorrentes da saída da Icome, da Serra do Navio, o que resultou em uma farta documentação associada às condições precárias das instalações existentes no município, ao final da década de 1990. Cenário econômico. Na realidade, muito se tem discutido sobre as implicações antes, durante e depois da implementação do projeto da Vila de Serra do Navio. Pode-se dividir o cenário pós-Icome em duas distintas análises: natureza econômica e natureza social. A primeira, de corte econômico, acontece pela total fragilidade que passou a existir no município com o término das atividades da empresa Icome. Haviam poucos estabelecimentos informais distribuídos através dos diversos setores, como o comércio local, sem muita expressividade. Verifica-se que a economia local tornou-se incipiente, o que se demonstra pelos valores arrecadados pelo município. Aos poucos, Serra do Navio absorveu um bom número de servidores municipais, estaduais e federais, que passaram a contribuir para a circulação da economia. Nos dias de hoje, a cidade está se reconstruindo, com a ajuda do poder político. Conta com as belezas naturais escondidas pela Mata Atlântica, sendo alvo de turistas.